você diria que tem como característica um espírito murmurador e queixoso? Contentamento. Contentamento. E qual a ligação de contentamento com o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal? Contentamento. Eu sei que muitos de vocês assistiram o filme O Poço, da Netflix. Um filme nojento, difícil de assistir, mas que traz lições sobre contentamento, e esse é o tema. Como a nossa murmuração indica que estamos resistindo a entregar todo o nosso ser a Cristo. Pouco menos de 2 anos, e a gente já passou por momentos terríveis na nossa nação, que trouxe consigo crise econômica e uma série de consequências extremamente complexas para nós. A gente teve a greve dos caminhoneiros, isso foi pouco menos aí de 2 anos, trouxe um impacto muito visível, negativamente, revelando o coração do ser humano e como a gente, por um simples detalhe, é levado aí aos píncaros das emoções, né? A gente teve também essa crise que se alastrou nas costas, né, do derramamento de óleo e chegou aqui na nossa ilha, em Boipeba, e foi um impacto terrível, trouxe impacto na área de turismo, econômico, social, enfim. Recentemente agora passamos por uma onda de violência jamais vista aqui na nossa comunidade e estamos encarando ainda essa pandemia e nós ainda não temos a dimensão total da amplitude do impacto que isso há de trazer para nós nos próximos meses e daqui para frente aí, talvez até nos próximos anos. Então a gente está passando por um impacto agora econômico, sanitário, político, o cenário. É oportuno para falarmos sobre contentamento. E nós, confinados como estamos, em nossas casas, podemos falar sim sobre o contentamento para confinados. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Filipos, ele escreve aos filipenses, confinado, preso, há mais ou menos 2 anos, acorrentado a um soldado, um homem que é ativo, realmente permanecer trancado aí em uma prisão 2 anos deve ter feito ele se sentir aí um leão enjaulado. E esse é um desafio muito grande, porque Paulo, além de estar preso, ele está sofrendo difamação, ele está sendo forçado a pagar aluguel dessa casa que ele se encontra preso. Você pode ter isso lá em Atos, capítulo 28, versículo 30. Né? Então, parece que tudo o que podia acontecer de ruim na vida de Paulo está acontecendo aqui. E mais, a igreja de Filipos manda Epafrodito para que leve até Roma, o lugar possível em que ele esteja preso, a ajuda que eles estão mandando, enviando, e Epafrodito cai doente e tem todas aquelas consequências dificílimas, mas o apóstolo, ele não está derrotado em seu espírito. Paulo, ele, de uma forma muito exuberante, escreve essa carta que é conhecida como a Carta da Alegria. Então, Paulo ensina com a sua prática de vida que ele vive acima das circunstâncias e não subjugado pelo contexto presente. Então, a gente pode contemplar essa celebração de Paulo. Eu queria convidar você, abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, nós vamos dar continuidade a essa reflexão que a gente tem dado aos confinados, né? Lições aos confinados. A gente falou sobre paz para confinados, trabalhamos alguns versículos e vamos continuar hoje.
Então, Filipenses capítulo 4, vamos ler o versículo 10 e 11. Alegro-me muito no Senhor por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas não foi oportuno. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Então, Paulo celebra essa ajuda. Ele mostra que felicidade e alegria, elas andam de mãos dadas, mas a gente pode sim dar algum tipo de diferenciação. Então, felicidade depende do que está acontecendo na nossa vida. Já a alegria genuína, ela não. Ela não é ditada pelas circunstâncias instáveis da vida. Ela é encontrada no Senhor, que é imutável. Deus, ele não muda. Então nós podemos ter alegria constante no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria é consequência da providência do nosso Deus. A provisão do todo suficiente Salvador, Cristo Jesus, nas nossas vidas. Paulo confia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo sua prisão, ela vai cooperar para o bem. Deus há de transformar o mal em bem. Então as circunstâncias da vida, elas mudam. É tanto que o lema de muitos, como encorajamento para essa fase difícil que a gente está passando, é vai passar, vai passar. Agora a questão é, o momento de bonança também vai passar. E vai vir outros momentos instáveis, difíceis. Então o crente firmado na rocha, ele não fica nem bobão no momento da alegria, eufórico, e ele nem fica desesperado no momento da aflição. Ele consegue ter um equilíbrio na sua alegria, ele consegue também ter um domínio na sua tristeza, porque ele sabe que o Deus imutável está presente nessas situações e circunstâncias mutáveis, que mudam e que são instáveis. É muito importante a gente ter uma rocha inabalável, cheia de estabilidade, que é Cristo Jesus. Então, irmãos, em vez de ditada pelas circunstâncias estáveis da vida, a alegria genuína, ela é encontrada no Senhor, que é imutável. Ele não muda. Paulo, ele sempre quis ir para Roma. Ele sempre quis ir. Aliás, é um cumprimento de Atos 1:8. E recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 8:1 é o cumprimento inicial. Com a morte de Estevão, vem a dispersão da perseguição e faz com que eles saiam de Jerusalém e sigam para Judéia e Samaria. Então, Paulo em Roma já é a expressão de que a palavra está chegando aos confins da terra. O apóstolo está preso, mas a palavra não está presa. Nada pode subjugar, impedir. Nenhum obstáculo é suficiente para conter os propósitos, os intentos soberanos do nosso Senhor. A palavra está se cumprindo. Agora, Paulo ele chega a Roma para pregar o evangelho, mas nunca havia imaginado que seria nessas circunstâncias. Mas Deus sabia. Deus ele tem planos muito maiores do que os planos que a gente tão somente concebe e praticamente sustentado, pautado na busca pelo nosso bem-estar. Então, o sofrimento vai fazer parte do cumprimento dos propósitos do Senhor também. Versículo 11.
Não digo isso porque me falte alguma coisa, pois aprendi a estar contente em qualquer circunstância em que me encontre. E aí surgem algumas perguntas. Como Paulo pode se regozijar, mesmo estando preso? Como pode sentir alegria ao ser tratado injustamente como um criminoso? Paulo consegue dizer: todas as minhas necessidades estão supridas. Não digo isso porque me falte alguma coisa, pois aprendi. O que Paulo aprendeu? O que é que ele aprendeu aqui? Irmãos, esse aprendizado não é intelectual, é experiencial. Veio da escola do discipulado com Cristo, como a experiência revela, né? Não se aprende esse tipo de lição em tempos de prosperidade, mas na adversidade. Então, quando Paulo escreve, aprendi a estar contente, transparece uma calma aceitação de sua presente situação na vida. E estar contente é aceitar que Deus, de modo providencial, colocou esse contexto difícil de modo sábio e a sua vontade boa, perfeita e agradável, ela vai se cumprir na nossa vida. Envolve fé. Então, essa palavra contente, ela era usada para se referir a um país que tinha tudo que necessitava para ser autossuficiente. Recursos, produtos naturais. Portanto, não precisava de mais nada, nem se importar com nada. É claro que Paulo não está dizendo que é autossuficiente em si mesmo. Mas Paulo está mostrando que o seu contentamento é a consequência do fato dele ter tudo que necessita em Cristo. Ou seja, tudo que ele necessita em abundância está em Deus. Deus é a sua abundância, Ele é a sua força. Paulo sabe que Cristo ensina que sem Ele nada nós podemos fazer. Então ele tem amplo suprimento, ele tem plenitude no seu Salvador e Senhor Jesus Cristo. E isso tudo independe a qualquer experiência externa, porque ele tem toda a sua suficiência. A sua alma está preenchida em Jesus Cristo. Eu sei que muitos de vocês assistiram o filme O Poço, da Netflix. Um filme nojento, difícil de assistir, mas que traz lições sobre contentamento, e esse é o tema. E qual a ligação de contentamento com o auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal? Eu compartilhei no nosso grupo um texto publicado por Voltemos ao Evangelho, intitulado Você Precisa do Auxílio Emergencial?, escrito por Tiago Vieira. E ele faz o link da doutrina do pecado e tenta demonstrar a nossa depravação com a nossa postura como cristãos diante desse cenário. Então, os R$ 600 do governo federal, melhor, do povo brasileiro pagador de imposto. Então ele traz alguns links, né? O primeiro é motivações, mostrando que o auxílio emergencial está trazendo consigo evidências de motivações das mais esdrúxulas. Gente falando que vai gastar esse dinheiro para encher a cara, outros
evangélicos, não, eu vou comprar livros cristãos com esse dinheiro, né? Outras pessoas, eu vou reformar minha casa, eu vou comprar um armário, uma televisão, eu vou aproveitar. Que bom, esse dinheiro veio no momento certo. Agora, irmãos, esse valor foi destinado para as pessoas que estão esperando para poder comprar feijão e arroz para colocar na mesa. E nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas motivações. Com isso, vem o segundo link que ele pontua no artigo, que é desonestidade. O governo estipulou que os casos de cidadãos que atendam aqueles pré-requisitos estabelecidos iriam receber. Mas esse não é o caso último, porque existem muitos entre nós que sim preenche todos esses pré-requisitos praticamente para poder receber. Mas o desdobramento tem que ser discernido, ou seja, eu realmente estou dependendo desse valor para poder sobreviver durante essa fase de pandemia? Então eu tenho que fazer essa pergunta com muita honestidade. E eu não posso tentar me enquadrar mentindo para minha própria consciência. O ranking, meus irmãos, de cristãos que estão recebendo esse auxílio, mas que não é para sua sobrevivência, mas que estão insistindo em receber, mesmo assim, só pelo fato de se enquadrar aos pré-requisitos, os cristãos estão em primeiro lugar. E é por isso que a população no Brasil de cristãos, de evangélicos, cresce, mas a revolução ética não acontece. Porque os cristãos estão enamorados com o jeitinho brasileiro, para tirar vantagem da situação. E com a justificativa de que, mas tem muitos fazendo isso. Você não é muitos. Você é alguém que foi comprado e remido pelo sangue do Cordeiro. Viva de modo digno do Evangelho. Então, muito cuidado com isso. E nós, como igreja, diante e perante aos cristãos, membros dela, nós temos que ser uma bússola moral na sociedade. E nós temos que pôr a mão na consciência e pedir a Deus perdão. E não sermos instrumentos que perpetuam a injustiça no nosso país. Porque se existem aqueles que estão necessitando e não conseguiram ser aprovados, você que recebeu esse dinheiro, em nome de Jesus, dê esse valor por completo para essas pessoas. Meus irmãos, em nome de Jesus, põe a mão na consciência. E, por favor, não use a fase de escassez, a fase do pouco, como justificativa para você ser infiel. O Tiago também pontuou que a honestidade e o consumo consciente são qualidades que integram a identidade do cristão. Então, a forma como você consome, como você compra e a honestidade, elas vão estar entrelaçadas. Não podemos buscar um jeitinho de nos beneficiar. Em uma dada semana, a nossa igreja conseguiu juntar 7 cestas básicas. E quando eu fui entregar essas cestas, teve algumas pessoas, até não cristãs, que falaram: pastor, muito boa a postura de vocês, mas olha, eu quero muito agradecer, mas tem uma família ali mais necessitada do que eu, entreguem para eles. Maravilha! Que bom! O terceiro link que Tiago pontua no seu artigo
é como proceder. E ele fala o seguinte, e aí é um tapa na cara para nós. A gente vive criticando os grupos que defendem a existência de verdades relativas. Não, isso é relativo. Não é bem assim. Mas a gente não trata o pecado com a mesma objetividade que a gente trata o confronto ao relativismo na nossa sociedade. E a gente acaba caindo no popular conhecido como jeitinho brasileiro, de não querer perder nada. E aí a gente vê a possibilidade para ganhar e tirar vantagem. E nós precisamos lembrar, irmãos, de Romanos capítulo 6, versículo 1 ao 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A minha oração é que exista muitos em nosso meio que tenha a humildade suficiente de falar, pastor, eu estava até desatento, mas não é que eu caí nessa? Mas depois dessa reflexão, louvado seja Deus, Deus usou isso para acionar, trazer um start na minha mente, na minha consciência, e eu quero reavaliar a minha postura diante disso. Que Deus em Cristo, em nome de Jesus, te abençoe e que você possa tirar lições preciosas durante toda essa fase de pandemia e todos esses detalhes tão sutis, mas que são de fundamental importância para a gente exalar o bom perfume de Cristo Jesus na face da terra. Deus, nos dê um contentamento real e genuíno. Nos ajude, Senhor, a colocar a mão na nossa consciência, a ter uma satisfação nas dificuldades, mas a nossa satisfação não está na dificuldade, mas está no Senhor, mesmo em meio a elas. Senhor, meu Deus, existem aqueles em nosso meio que estão passando por essa tribulação, mas graças a Deus tem como sobreviver, tem um pão de cada dia. Ajude-nos, Senhor, a sermos fiéis no pouco e não nos deixe, Senhor, achar que o pouco pode ser usado como justificativa para não sermos fiéis ao Senhor e nem generosos. Senhor, nos livre de desculpas. Não existe desculpa para a infidelidade. Nós queremos ser encontrados fiéis ao Senhor. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.